O primeiro turno das eleições municipais teve fortes emoções, sem dúvida nenhuma. O candidato mais comentado desse primeiro turno da eleição municipal foi o Pablo Marçal. Mesmo assim, ele não conseguiu chegar ao segundo turno, mas foi por pouco, por muito pouquinho. Tá, mas e afinal de contas, isso foi bom ou ruim para a direita? O Tarcísio sai fortalecido com Ricardo Nunes no segundo turno? Quem ganhou a eleição municipal foi a direita, foi a esquerda, foi o Lula, foi o Bolsonaro e a Cristina Grêmio, linda e plena no segundo turno, na maior virada dessa eleição. É justamente essa análise que eu quero fazer junto com vocês. O que a gente pode tirar de lições disso tudo que aconteceu até agora nas eleições municipais. Então, se você gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, mas verifica mesmo, porque tem gente sendo desinscrita do canal. Se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E bem rapidinho, antes da pauta, eu tenho um recadinho pra você. Hoje eu quero falar com você que tá cansado de toda hora ver o anúncio de um imposto novo, a gasolina subindo, dólar batendo R$ 6. Não tá fácil pra ninguém. Mas e se eu te disser que tem uma maneira de você virar o jogo e passar a ganhar em dólar sem sair de casa? Isso mesmo que eu falei, ganhar em dólar, trabalhando em casa, sem precisar falar inglês, sem precisar vender curso, até mesmo sem precisar aparecer na internet. Eu já trabalho com a internet há alguns anos. Hoje, exclusivamente, no início eu ainda dividia o meu tempo entre a escola e a internet. Hoje eu trabalho somente com a internet, ganho em dólar, a minha qualidade de vida melhorou bastante e isso também é possível para você que está me assistindo aí do outro lado, mesmo que você não queira fazer vídeos mostrando a sua carinha para se incomodar. Dá uma olhada nesse depoimento do Paulo, que faturou $2.000 aplicando esse método. $2.000 dá mais de R$ 10.000 e a cada dia o dólar valoriza. Trabalhar em casa também tem as suas vantagens. Você pode fazer o seu horário, pode trabalhar de madrugada, pode trabalhar de dia, ou se tem filhos pequenos, também pode acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, porque a gente sabe como anda a escola. Então, só tem vantagens. Então, se você também quer aprender a ganhar em dólar, o meu amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber, se você não conhece, vai lá no canal dele, que é divertidíssimo, vai te ensinar o método dele, passo a passo, para também conquistar essa liberdade. É só você apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou clicar no link que está aqui embaixo. Você será encaminhado para um WhatsApp. Você não vai falar com o robô, vai falar com o ser humano de verdade. E esse treinamento é 100% gratuito. Não é venda de curso, não é venda de joguinho, não é nada mirabolante. É algo que você pode fazer aí da sua casa, só precisa ter um computador ou um celular e internet e se dedicar a isso. Tá disposto a mudar de vida? Então clica no link, entre em contato e acesse o treinamento 100% gratuito. Começamos então com ele, o polêmico Pablo Marçal, que não conseguiu chegar ao segundo turno, mas eu considero uma vitória dele, porque mesmo sem tempo de TV, sem grandes padrinhos políticos, em um partido pequeno, ele quase tirou um dos grandes nomes aí, dos grandes apoiados pelo sistema, pela esquerda, que são Ricardo Nunes e Boulos. Ele quase conseguiu a sua vaguinha no segundo turno e saiu falando a respeito deste assunto. Tá aqui a matéria da CNN. Pablo Marçal diz que vai respeitar a vontade das urnas e que agora o foco é em 2026. Terceiro colocado condicionou o apoio a Ricardo Nunes
a incorporação de propostas. Então, muita gente ficou com dúvida se o Marçal iria ou não apoiar o Ricardo Nunes. Ele está dizendo que se o Ricardo Nunes acolher algumas propostas dele, ele vai dar esse apoio, e essa é uma lição que toda a direita tem que aprender. O foco agora é na eleição de 2026. Claro, exceto naquelas cidades onde ainda tem o segundo turno para prefeito. Mas os candidatos a deputado estadual, deputado federal para as próximas eleições já podem começar a trabalhar nisso, porque é assim que o centrão e a esquerda conseguem se fortalecer. O Pablo Marçal ainda deu a seguinte declaração: São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito desta cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso, mas confesso que a vontade do povo nas urnas prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão tentando construir algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. A gente chegou de última hora, afirmou o candidato em coletiva de imprensa, e realmente, como falei para vocês, uma candidatura de última hora num partido pequeno, sem tempo de TV, sem grandes padrinhos políticos, e quase tirou o Boulos do segundo turno. Ou o Boulos do Tarcísio, porque ficou todo mundo ali. Ou o Ricardo Nunes, porque ficou todo mundo ali embolado. E aí tivemos esta matéria aqui do Metrópolis, que é muito interessante para a gente fazer uma análise do que aconteceu em São Paulo e o que isso significa para a direita, conservadores, liberais, esse grande grupo que se denomina direita, para simplificar o debate, que aqui nós não estamos em uma aula de universidade. Certo? Então, o Metrópolis escreveu o seguinte: avanço de Nunes ao segundo turno coroa voo solo de Tarcísio sem Bolsonaro. O governador Tarcísio de Freitas se empenhou na campanha pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes, mesmo com a hesitação de Bolsonaro. Será que coroou mesmo o Tarcísio Nunes? O Tarcísio sai fortalecido dessa... O Tarcísio Freitas, ó, eu já tô no Tarcísio Nunes. Será que o Tarcísio sai fortalecido disso tudo? E aqui o repórter vai discorrendo sobre o que aconteceu, e temos aqui esse percentual apertadíssimo. O Ricardo Nunes com 29,48%, o Guilherme Boulos com 29,07% e o Marçal com 28,14%. Foi um pouquinho mais de um ponto, não chega a 1,5 ponto a diferença entre o Marçal, que foi o terceiro colocado, e o Ricardo Nunes, que foi o primeiro. Então, eu não vejo isso como uma grande vitória do Tarcísio, e na minha modesta opinião, o Pablo Marçal perdeu para ele mesmo com os últimos acontecimentos. O Tarcísio se empenhou bastante, colocou o seu nome para jogo. Aqui na matéria, inclusive, fala sobre a ida dele a Brasília para tentar convencer o Bolsonaro a se engajar mais na campanha. Olha só esse trecho. O chefe do Palácio dos Bandeirantes chegou a fazer um bate-volta a Brasília para impedir o desembarque de Bolsonaro da aliança de Nunes após ouvir o ex-presidente que estava assinando o seu atestado de óbito político ao insistir no apoio diante do crescimento de Marçal. E a gente vê que o pessoal tá bem chateado com o Tarcísio. Vamos lá pro Instagram dele. Logo depois que saiu o resultado, ele fez essa postagem aqui. Estamos no segundo turno. Ricardo Nunes fez uma campanha limpa, respeitosa, com propostas consistentes e está sendo reconhecido nas urnas por isso e pelo trabalho incansável que vem fazendo pela capital. Agora teremos mais um turno para mostrar que a parceria do governo, do estado, para melhorar a vida das pessoas precisa continuar. Vamos em frente neste tom centrista, tucanista, daquela velha política que o brasileiro já tá de saco cheio. Mas o mais importante, o mais emblemático dessa postagem aqui são os comentários. Olha só, não fiz nem edição, que é pra gente pegar aqui ao vivo. Decepcionante, seu fraco, deixando até de seguir porque deixei de admirar também. Aberto ao sistema, fraco, comprado, já faz parte do sistema. Não voto em Boulos, mas não apoio você e nem o seu candidato. Não terá meu voto. Já começa a despedida do governo em 2026, nós conversamos, governador, Tarcísio, decepção total. E são vários aqui comentários de eleitores, ou pelo menos seguidores e admiradores das redes sociais, que depois que viram esse
empenho do Tarcísio para tirar o Salles da disputa e para deixar o Ricardo Nunes na prefeitura e essa aliança dele com o Kassab estão realmente decepcionados com essa postura. Mas vale lembrar aqui, pessoal, que para 2026 o sistema está preparando aí o Tarcísio para vir como o nome da direita. Agora, em 2026, poderemos ter até uma disputa, não sei, Ricardo Salles disputando o governo de São Paulo, Ricardo Salles disputando o governo de São Paulo com Tarcísio. Será que ele vai tentar uma vaga para o Senado? As eleições de 2026 já começaram, como vocês podem notar. E na minha modesta opinião, o Ricardo Nunes só foi para o segundo turno junto com o Boulos porque o Pablo Marçal insistiu em divulgar aquele atestado que é falso, já foi comprovado que é falso, agora não se sabe quem é que fez a falsificação. Totalmente desnecessário, na minha opinião. Pablo Marçal perde para ele mesmo, principalmente nessa etapa final. Muita gente indecisa vai ali escolher o seu candidato nos últimos minutos. E, para mim, na minha análise, esse atestado aí esquisito, fraudulento, foi o que tirou o Marçal. Agora, uma coisa é a gente não querer votar no Marçal, ou alguém não querer votar no Marçal, porque ele publicou esse atestado, no mínimo, duvidoso. Outra coisa é essa declaração que o Tarcísio deu no dia em que aconteceu o fato. Se o Brasil fosse sério, Marçal seria preso, diz Tarcísio sobre laudo. Prender alguém pela divulgação de uma notícia falsa é exatamente o que está pregando o sistema e a esquerda com essa história de fake news. Então aqui, mais uma vez, Tarcísio, que nunca fala sobre impeachment de Alexandre de Moraes, dá sinais claríssimos que, sim, só não vê quem não quer, de que ele corrobora com essa censura, essa ditadura e todos esses abusos que estão acontecendo no Brasil, se isso for para prejudicar alguém que ele não considera aliado. E o pessoal publicou nas redes sociais uma frase do Olavo que diz muito sobre esse episódio. Olha que sempre maravilhoso, o homem que jamais passará frio na eternidade, porque ele continua coberto de razão, mesmo depois que ele nos deixou. Diz Olavo o seguinte: direitistas bem comportadinhos, que por qualquer coisinha acusam os companheiros de pedir para ser presos, preferem antes a ordem ditatorial do que a desordem democrática e, sem dúvida, terão o que desejam. Então guardem esta frase, reflitam quem vocês andam assistindo, em quem vocês andam votando, que vem com essa história, qualquer coisinha. O Pablo Marçal errou, apresentou lá o atestado, errou. Agora, ser preso por causa disso? O fulano se exaltou, fez um vídeo, falou demais, pediu para ser preso. É esse o tipo de mentalidade que a direita tem? Será? Pensem, reflitam. Agora vamos falar um pouquinho de coisa boa, porque Cristina Grêmio, maravilhosa, que também veio, lembrando, por um partido pequeno, sem tempo de TV, foi escondida nas pesquisas. O Marçal estava em todos os debates, estava aparecendo nas pesquisas. A Cristina Grêmio foi até mais boicotada do que o Pablo Marçal, mas ela seguiu fazendo o seu trabalho e chegou ao segundo turno. Tá aqui a matéria da BBC. Cristina Grêmio, a jornalista bolsonarista da direita raiz, que vai ao segundo turno em Curitiba, e ela foi a primeira colocada no primeiro turno. Lembrando que ela está concorrendo aí com um candidato do sistema, mas Curitiba tem grandes chances de eleger uma prefeita realmente conservadora. Vocês sabem meu apoio aí para Cris Grêmio. Quero muito, inclusive, ir na festa da posse desta maravilhosa guerreira que encheu de orgulho os conservadores. Tenho certeza que você que está me assistindo, mesmo que não mora em Curitiba, fica feliz com esta notícia. E eu tenho aqui um trechinho da coletiva de imprensa que ela deu após a divulgação do resultado. Vamos assistir. Falo com toda a humildade do mundo, não me surpreendo. Eu sabia que isso ia acontecer, porque a minha candidatura é orgânica, ela só existe porque o povo curitibano pediu. Eles queriam isso, são pessoas de vários
setores da sociedade. Eu conversei ao longo do ano de 2023 inteiro com muita gente que me pedia para eu ser a voz dos conservadores na eleição de 2024. Estavam junto com o presidente Bolsonaro, eles me ligaram para dar os parabéns. O presidente me deu uma palavra de muito apoio, celebrando a vitória. Ele é alinhado aos meus princípios e valores. Nós somos conservadores de direita, liberais na economia, e ele está muito feliz com a possibilidade dos conservadores de Curitiba terem dado essa resposta ao sistema. E a pergunta que fica é quem o PT vai apoiar no segundo turno em Curitiba. É isso que o eleitor tem que se perguntar. E nós temos várias candidaturas de esquerda ali agora que vão estar no olho do furacão. Elas vão ter que declarar apoio a alguém. Quem o PT vai apoiar no segundo turno em Curitiba? Essa é a grande pergunta. Então, já respondendo a sua segunda pergunta, quem eu espero na minha aliança? O povo. Mais uma vez comigo. Tá, ok. E no geral, quem é que venceu a eleição? Foi a esquerda, foi a direita, foi o PL do Bolsonaro, foi o PT do Lula? Vamos analisar por partes, já dizia Jack Stripador. Tá aqui a coluna do Guilherme Amado falando que o partido do Bolsonaro, o PL, vence ou vai para o segundo turno em 10 capitais. Então já é um crescimento, pelo menos do PL. A gente sabe que tem algumas figuras dentro do partido, mas enfim, estamos avançando um passinho de cada vez, enquanto o PT, que ganhava em diversas capitais, ele não venceu em nenhuma no primeiro turno e vai para o segundo turno somente em 4 capitais. E dessas 4, ele não tem chance de vencer em muitas não. Ó, em Fortaleza, o André Fernandes, que também fez uma campanha maravilhosa do PL, ele vai concorrer com o Evandro Leitão do PT. Meus votos aí para que o André Fernandes vença. Em Natal, a gente tem uma disputa meio que esquerda moderada contra extrema esquerda, que é o Paulinho Freire do União Brasil e a Natália Bonavides do PT, mas ela vai com 28,5%, o Paulinho Freire com 44%. Me parece que ela não tem chances de levar essa. Depois, em Cuiabá, o Abílio do PL com 39,6% vai disputar com, disputa PT-PL de novo, com o Lúdio, que tem 28,32%, e aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, segundo turno entre o atual prefeito Sebastião Melo do MDB, que tem a vice do PL, mas é mais ou menos a mesma coisa que acontece em São Paulo, só que a vice do PL aqui, em vez de ser bolsonarista como vice do PL em São Paulo, ela é mesmo fã do Mourão. Então isso vocês já entenderam o que eu quis dizer. Vai disputar com... Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Maria do Rosário, que foi para o segundo turno com 26,28%, quase ficou fora do segundo turno. A Juliana Brizola ali encostou nela em alguns momentos, mas minha sincera opinião aqui do Rio Grande do Sul é que Sebastião Melo vence também e a dona Maria do Rosário não tem chance de levar aqui a capital dos gaúchos. Quem sai fortalecido? PSD foi o partido que mais levou capitais no primeiro turno. Não só capitais. Eu achei este mapa aqui do G1 que quando a gente abre tem uma análise essencial para a gente fazer. Olha só. Então aqui está o mapa detalhado por partidos, quantas prefeituras cada um deles conquistou neste primeiro turno. Os números vão mudar um pouco, mas o PSD conseguiu 888 prefeituras. O PSD do Kassab, que blinda o sistema. Ao lado dele temos o MDB, que também é um partido que ajuda nessa blindagem do que está acontecendo dessa ditadura no Brasil, com 865 prefeitos. O PP com 752, União Brasil com 589, só lá em quinto lugar o PL. Então a gente tem PSD, MDB, PP e União, os legítimos representantes do Centrão. Dentro desses partidos, é claro que tem algumas pessoas muito boas, mas no geral, eles são os partidos que possibilitam o caos ditatorial e censório que está acontecendo no Brasil. Para a gente reverter esse quadro, precisa ser feito trabalho de base, pensar na eleição de 2026 desde agora, mas o PL está bem à frente do PT. Olha a decadência do PT.
253 prefeituras somente, quase a metade do PL que vem aí, conquistou 523. No segundo turno a gente volta para analisar esse mapa e ver como é que ficou no geral. Mas uma coisa precisa ficar clara: as boas pessoas do PSD precisam mudar o partido, ou esse partido tem que deixar de ganhar tantos votos como ele tem ganhado, mas isso só vai acontecer com trabalho, né? Colocando o Kassab como grande articulador do Tarcísio e blindando o que realmente está acontecendo no país. Para fechar alguns absurdos aqui, ó, filha do Fernandinho Beiramar foi eleita vereadora em Duque de Caxias, mas isso aqui não tem problema nenhum, não é antidemocrático, tá tudo certo. O grande problema é o maluquinho do Pablo Marçal. E pra galera que já tá pensando em 2026 assim como eu, fiquem de olho nisso aqui, ó. O Gonê tá dizendo que vai denunciar o Bolsonaro assim que acabar o segundo turno. A história da vacina e das joias, que ninguém mais aguenta ouvir, essa fabricação de um escândalo. É claro que eles querem deixar o Bolsonaro fora da disputa. A gente deveria poder debater o voto impresso também. Isso, numa democracia, a sociedade deveria poder debater. Então, os nossos parlamentares têm aí um árduo trabalho em 2025 para que essa pauta volte à voga, e é o sistema se preparando para deixar Bolsonaro inelegível e talvez alçar Tarcísio, ou Caiado, ou Zema ao posto de representante da direita. Mas sempre tem um imponderável. Vai que o Marçal decide disputar a presidência, ou o Ricardo Salles surge pelo Novo e acaba estragando o joguinho do sistema. De qualquer maneira, essa é a minha análise desse primeiro turno. Agora eu quero saber de você. O que vocês acham dessas fortes emoções que vivemos no dia de ontem? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Lembra do Paulo que eu falei lá no início do vídeo? Pois então, olha esse depoimento aqui da Carolina, que aplicou o método e faturou mais de $1.000. Gente, convertendo para reais, dá 6 mil, quase 6 mil reais. Quem hoje em dia, no Brasil, consegue um emprego desse? E isso, num shopping, vamos supor, você teria que se deslocar de ônibus, perder horas e horas no trânsito. Então, se você está disposto a se dedicar e aprender a ganhar em dólar, em casa, sem precisar falar inglês, sem precisar mostrar o seu rostinho, sem ficar vendendo curso, então clica no link e acesse o treinamento, que é 100% gratuito. Mas clica agora, porque essa oferta pode acabar a qualquer momento, então não perde tempo. Clica e entre em contato para acessar o seu treinamento 100% gratuito.